Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Olha, você é um fanático por dietas? Costuma fazê-las também através de receitas da internet? Tem obsessão em alimentação saudável? Saiba que você pode estar sofrendo de ortorexia. Por isso, hoje, nós vamos discutir tudo sobre este assunto. Eu recebo aqui no Ação Nacional o Dr. Edson Credidio, doutorado em Ciências de Alimentos pela Unicamp e também pós-doutorado em Alimentos Bioativos. Doutor, obrigado pela presença aqui com a gente. Prazer todo meu, uma satisfação e poder passar realmente um conhecimento embasado para a população, porque hoje realmente o que nós notamos de dificuldade são muitas informações e você tem que peneirar alguma coisa. Sem dúvida, né? Então... Doutor, comer bem faz mal? Olha, Júnior, tudo que é excessivo, né, faz mal. Eu acho que o correto é sempre você ter um equilíbrio em tudo que você faz na vida, né? E o excesso, ele acaba sendo prejudicial. Porque, por exemplo, nós necessitamos uma alimentação extremamente balanceada, uma alimentação extremamente colorida, variada, para repor, para suprir o que nós necessitamos de proteína, carboidrato, gorduras, de vitaminas, de minerais, de fatores bioativos, princípios bioativos. Então, a alimentação tem que ser muito completa para nós termos todo esse requerimento satisfeito. Agora, a gente falou aqui no início, a gente estava falando sobre a ortorexia, deu uma breve introdução, mas o que é a ortorexia? O que ela causa na vida da pessoa? Então, Júnior, em 1997 foi definido como uma patologia, né? Que é o excesso da tentativa de se fazer uma alimentação perfeita. Então, a pessoa, ela leva a alimentação a um radicalismo muito grande. E isso acaba sendo prejudicial. Então, nós não temos só como patologia a bulimia, a anorexia, né? A vigorexia, que são entidades também patológicas, mas nós temos a ortorexia, que é o excesso de perfeição. Então, a pessoa, o que é um prazer de se alimentar, passa a ser um problema, um pesadelo para as pessoas. A vigorexia, o que seria, doutor, que o senhor falou agora? Então, seria o excesso de perfeccionismo na alimentação. Então, é aquela pessoa que come estritamente o que ela acha que é correto. Então, ela não sai de maneira alguma da dieta, e inclusive fica parecendo uma seita, ela quer que todo mundo acompanhe. Então, fica aquela pessoa até desagradável quando sai ou quando visita alguém, né? Então, a ortorexia, ela já seria podemos dizer que já seria um novo transtorno alimentar? Com certeza. Desde 97 já foi definido como transtorno. E aí, bom, resumindo o que o senhor estava falando, né, a doença se desenvolve dessa forma. Por exemplo, eu começo a querer fazer restrições alimentares, olha, eu não vou comer pão, não vou comer mais, vamos supor, peixe, não, peixe geralmente é o contrário, leite, né, que as pessoas geralmente falam, não, eu sou alérgico à lactose, tem gente que sim, né, mas começa a ter uma coisa assim, não, só como produtos orgânicos, não como mais esse, aquilo, é isso, seria isso? Seria, o exagero, né? E que muitas vezes não é fundamentado. Então, esse exagero chega a ser prejudicial. Como você falou, Júnior, o fato do leite, né? Teve um movimento contra, vamos tirar a lactose, então tira o leite, né? O leite é veneno, o leite faz mal, o homem é o único animal que mama depois de adulto. Mas se você, por outro lado, for analisar, os animais não comem feijoada, os animais não jogam bola, é uma evolução natural da espécie. Se você der o leite para um animal adulto, ele toma. Eu tenho cachorro em casa e ele toma, né? O animal adulto, a única dificuldade é que ele não sabe comprar, né? Agora, falar mal de um alimento... O gato também, se você der leite para o gato mesmo adulto, ele toma toda a tigela. Com certeza. Então, quando eu dou aula, eu mostro fotos de animais adultos tomando leite. Então, tem tigre, tem leão, tem o rato, aves. Se você der, eles tomam, né? Na Índia, que tem o rato também como
não pode matar rato, eles chegam a jogar tigelas e caldeirões de leite, todos eles tomando leite. Então, às vezes, se apega a uma falácia, uma coisa assim, e começa a levar isso com extremo rigor. O leite deve ser evitado para quem? Para quem tem alergia ao leite de vaca, que é relacionada à proteína do leite, e intolerância ao leite de vaca. O que seria isso? A intolerância, na verdade, é em relação ao açúcar do leite, que é a lactose. Só que, se você tomar lactase, você pode consumir o leite normalmente. E a alergia ao leite de vaca? Aí já é um processo hereditário, um processo que tem que evitar o leite, porque você toma um copo de leite, você começa a ter crises alérgicas, atopia, coceira, broncoespasmo, crise de bronquite, né? Que seria o broncoespasmo. Então, nesses dois casos específicos, sim, se você tem que restringir. Daí é importante ter uma orientação do profissional. O senhor falou aí de lactase e lactose, eu gostaria de saber a diferença. Pois não, a lactose é o açúcar do leite. Então você toma um copo de leite, esse leite cai no intestino, a primeira porção que é o duodeno, que é o intestino delgado, e recebe essa enzima chamada lactase, que quebra a lactose em galactose e glicose, que são monossacarídeos. Para ficar mais simples, seriam, por exemplo, 2 pérolas, e a lactase quebra essas 2 pérolas que passam para o sangue, na velocidade intestinal, que é a primeira porção do intestino delgado. Quando não tem essa enzima que quebra esse açúcar do leite, ela passa reto e vai irritando a velocidade intestinal. Aí dá diarreia, dá dispepsia, dá gases, dá uma série de transtornos que são contornados com a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Ah, entendi. Bom, e que danos aí a ortorexia pode causar para a saúde da pessoa? Então, como eu já havia comentado, nós necessitamos de aproximadamente 130 nutrientes diariamente. Se você restringir o seu plano alimentar a um determinado grupo, evitando certos alimentos, você vai ficar com carência, né? Por exemplo, vamos supor, uso açúcar ou não uso açúcar? Carboidrato. O carboidrato, principalmente a glicose, é a base do substrato cerebral. Nós estamos conversando aqui, Júnior, nós estamos queimando glicose, né? Então, para quem? Energia, né? Energia, que fornece energia. Então, funciona mais ou menos assim. Você come o carboidrato, ele é quebrado, passa para o sangue, aí o pâncreas libera a insulina que vai jogar esse açúcar para dentro da célula, no caso a glicose, para ser queimado, para fornecer energia para o cérebro, né? Então, quem restringe o açúcar totalmente deve restringir diabético e hipoglicêmico só. Pessoas normais não devem restringir, deve ter uma orientação de quanto usar, mas deve usar. E de preferência açúcar mascavo, temerário ou cristal orgânico. Evitar o refinado porque ele é pobre. Não que seja veneno. Não é veneno. Ah, é? Não. Porque sempre se fala, nossa, então, o açúcar refinado faz um mal prejudicial à saúde. Então, Júlio, são as lendas urbanas que ficam tão arraigadas que é difícil retirar. Por isso que eu falo que é importante você sempre ter um nutrólogo, uma nutricionista ou uma pessoa que entenda também de alimentação, um engenheiro de alimentos, para dar orientação, porque realmente muitas vezes nós observamos leigos falando em relação à alimentação como se fosse cientista, como se fosse um doutor naquela área, e muitas vezes não é. Eu também já ouvi falar daquela tal está na moda agora, tal do sal do Himalaia, aquele salzinho rosa. É real isso daí ou é diferente do outro que é branco? Os pacientes me falam, doutor, o que o senhor acha de sal rosa ou do Himalaia? Me desculpe as indústrias aí, mas veja, o melhor sal que tem é o que tem no supermercado, que custa R$ 1,60 o quilo, porque ele é iodado. O sal do Himalaia, o sal gourmet, ele não tem um aporte de iodo que se for preconizado desde a década de 50, para não dar o bócio endêmico. Na minha infância eu via na rua aquela papada que chama bócio endêmico, era muito comum. Hoje, você já viu, Júnior, algum caso? Reduz bastante. É muito, muito raro. Por quê? Por causa do sal iodado. Agora, se começa todo um modismo de retirar o iodo do sal, vai ter problema. Não adianta ficar dando Lugol à vontade, porque não funciona. Quem tem que orientar um paciente diabético,
um paciente que tem alteração de tireoide, o hipo ou hiper, seria um endocrinologista, com o aporte alimentar de um nutrólogo ou de uma nutricionista. Então, é uma equipe multidisciplinar trabalhando. É bem difícil mesmo, porque existem os modismos e a Com gente certeza. fica bem rendido em relação a isso daí, né? Eu mesmo já vi bastante gente falando, não, agora eu só estou usando o tal do sal do Himalaia. Então, e não é bom. É caro e não é bom. É caro mesmo. Caro. Bom, esse transtorno também causa ansiedade, pessoas que têm ansiedade, isolamento, são tendências da pessoa estar, são sintomas que indicam que ela está com ortorexia ou não? Seria, inclusive, porque essa parte social afeta? Porque a pessoa fica tão inconveniente, sem saber mensurar os limites dela, de querer levar todo mundo para o que ele está fazendo, para a seita dela, as pessoas param de convidar para sair, entendeu? Então, eu acho que o correto é a alimentação ser um prazer, uma união da família e não desagregar. Eu acho que está errado isso. Mesmo assim, a gente tem que ter um certo controle de tudo. Com certeza. Porque senão também não pode causar obesidade. Com certeza, com certeza. Né? Porque aí as pessoas, às vezes, com ansiedade extrema, acaba descontando na comida e tudo mais. Mas quando fica muito meticuloso a coisa, a pessoa, não, isso eu não posso comer porque passou pelo, não é, por exemplo, não é orgânico, ou isso eu não posso comer porque tem derivados do leite, isso eu não posso comer porque não tem o sal do Himalaia, e quer dizer, vai ficando uma coisa assim que foge da normalidade, né? Foge da normalidade. E tudo que foge da normalidade, a gente está saindo fora de alguma coisa. Com certeza. E entrando numa desarmonia, numa patologia, numa doença, né? Bom, esse é o programa Ação Nacional. Estou conversando aqui hoje com o Dr. Edson Credidio, ele que é nutrólogo, está nos dando aqui informações. Especificamente, nós estamos falando sobre transtornos alimentares. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, fique com a gente.